O que está acontecendo com o caso da Groenlândia e o que Donald Trump está dizendo? A União Europeia, de certa forma, não sabe o que fazer com essa nova questão sobre a Groenlândia, porque é meio que uma questão técnica. Talvez possamos chamá-la de uma questão técnico-política dentro da OTAN, que de alguma forma está separando os países uns dos outros. Qual é a sua compreensão sobre o problema atual, a questão atual dentro da OTAN? Porque ontem tivemos uma entrevista na MSNBC com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Ele disse que entre a OTAN e a Groenlândia, bem, o repórter perguntou a ele, entre a Groenlândia e a OTAN, se tivesse que escolher uma. Ele respondeu que não, que essa não é a questão. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, antes de tudo, temos que observar que não é a primeira vez que há um problema desse tipo dentro da OTAN, porque já tivemos o caso de Chipre, um exemplo em que um país reivindica o território de outro país membro da OTAN. Nesse caso, foram a Turquia e a Grécia. E essa questão basicamente nunca foi resolvida dentro do quadro da OTAN. A OTAN consegue conviver com esse tipo de situação. E aqui temos um caso semelhante. O problema é que temos uma Europa de se afirmar como uma potência econômica, política e até de liberdade, mas ao mesmo tempo é absolutamente incapaz de reagir, eu diria, mesmo agora. Não se trata apenas de eles não serem capazes de fazer a coisa certa. Eles nem sequer são capazes de reagir. Eles não sabem o que fazer nesse caso específico da Groenlândia. Agora, a questão da Groenlândia e dos Estados Unidos é antiga, porque desde meados do século XIX, os Estados têm contemplado a ideia de comprá-la. Devemos lembrar que por volta de meados do século XIX, os Estados tiveram a oportunidade de comprar o que era chamado de Louisiana, que na verdade era muito maior do que o atual estado da Louisiana. Eles compraram isso dos franceses, compraram parte do sul do Texas, acho que do México ou da Espanha, e mais tarde compraram o Alasca da Rússia. Então, no século XIX, os Estados Unidos estavam construindo seu país, não apenas por meio de invasões, como aconteceu no chamado Velho Oeste, mas também comprando territórios. E desde o século XIX, a Dinamarca, que é a potência soberana ali, tem se recusado consistentemente a vendê-lo. Agora, o que há de novo hoje é que os Estados Unidos, além de fazerem uma oferta de compra agressiva, também estão usando uma espécie de chantagem sobre a Europa em geral e sobre a Dinamarca para conseguir esse território. E isso é novo, porque não se trata apenas de uma questão comercial ou de troca. Trata-se de conquistar território pela força. Assim, estamos de volta a uma situação semelhante à que tivemos nos anos 1970 entre a Grécia e a Turquia, em que uma potência forte decide tomar o controle de outro país. Os dinamarqueses têm, e isso é interessante, porque sabemos desde que Donald Trump foi eleito que ele queria reivindicar o território da Groenlândia. Ele disse isso publicamente, então era algo conhecido. Isso surgiu várias vezes em 2025 na retórica de Trump, mas os dinamarqueses nunca reagiram a isso. Eles até incluíram em suas avaliações de inteligência para 2025 sua perspectiva de inteligência para aquele ano, que as principais ameaças à Dinamarca, e especialmente à Groenlândia, eram a Rússia e a China. E agora você tem Donald Trump pegando essa avaliação do serviço de inteligência dinamarquês e dizendo, bem, os próprios dinamarqueses afirmam que as principais ameaças à Groenlândia são a Rússia e a China. Mas é um território imenso. A Dinamarca não tem poder para defender esse território. E como esse território seria muito importante para a segurança dos Estados Unidos, isso significa que os Estados Unidos precisariam assumir o controle dele, porque a Dinamarca não seria capaz de defendê-lo. Isso criaria um problema de segurança para os Estados Unidos. Portanto, Trump, de fato, usou a avaliação da inteligência dinamarquesa para justificar sua própria reivindicação de tomar a Groenlândia.
O governo dinamarquês, em vez de adotar medidas políticas preventivas para antecipar essa reivindicação dos Assamis, praticamente não fez nada. E agora a Dinamarca está presa entre a Europa, que precisa desesperadamente dos Estados Unidos para resolver a crise ucraniana. E vimos que, para a Europa, a crise na Ucrânia, especialmente a ameaça vinda da Rússia, é um elemento central da política externa europeia. Portanto, a Europa quer que os Estados Unidos continuem envolvidos no conflito. Por outro lado, os Estados Unidos estão perseguindo seus próprios interesses estratégicos. Existem estratégias de segurança nacional que afirmam, digamos, a dominância sobre todo o hemisfério ocidental, ou seja, tanto a América do Norte quanto a do Sul. E claro, nesse contexto, por se tratar da segurança dos Estados Unidos, a Groenlândia faz parte desse empreendimento. Assim, a Dinamarca acabou se prendendo entre dois aliados, que não são exatamente aliados. Dois parceiros que estão tentando encontrar uma forma de se comunicar melhor, deixando de lado o problema dinamarquês. E vemos cada vez mais vozes na Europa dizendo que, no fim das contas, não seria um grande problema se os Estados Unidos estivessem na Groenlândia. E temos visto respostas muito moderadas às ameaças de Donald Trump. Ainda mais porque Trump também ameaçou partes da Europa com tarifas. Não toda a Europa, mas alguns países. Mais uma vez, é esse tipo de chantagem com tarifas, caso não cumpram o que os Estados Unidos querem. E estamos nessa mesma situação agora. Países como França, Reino Unido e outros estão sendo ameaçados com tarifas e eles não querem, digamos, cutucar a águia, se posso colocar dessa forma. Então tendem a ter uma resposta muito moderada à ameaça dos Estados Unidos. Temos uma crise dentro dos países ocidentais. Eu diria o bloco ocidental, especialmente quando se trata de conflitos com a Rússia e a China. E dentro desse bloco, temos, é claro, um problema dentro da OTAN, porque obviamente os Estados Unidos fazem parte da OTAN, e de fato são a pedra angular da OTAN. Lembre-se de que a OTAN foi originalmente uma aliança criada para oferecer aos países europeus o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos sempre tiveram esse papel de primus inter pares na aliança, o que significa que mesmo que todos os membros sejam, em teoria, iguais, alguns são mais iguais que outros, especialmente os Estados Unidos, que são um pouco mais iguais no sentido de que é o país em torno do qual a OTAN foi construída. NATO has been constructed. Portanto, os europeus não podem se dar ao luxo de ver a OTAN desmoronar, porque isso significaria perder o guarda-chuva nuclear de que precisam desesperadamente. Especialmente agora, quando falam sobre a ameaça da Rússia e assim por diante. Mais uma vez, eles estão presos entre sua própria narrativa e os interesses dos Estados Unidos. E isso também é uma questão dentro da União Europeia, porque, como eu disse antes, a UE agora tenta se apresentar não apenas como uma potência econômica, mas também como uma potência política e militar. Essa foi toda a ideia por trás dessa política, ou iniciativa, eu diria, de Ursula von der Leyen, para criar uma Europa rearmada, com enormes investimentos no complexo militar industrial dos países europeus e coisas do tipo. Ou seja, a Europa, mais uma vez, se vê presa entre o que quer fazer, o que é capaz de fazer e o que os Estados Unidos querem fazer, porque entende que os Estados Unidos podem, em algum momento, ter interesses diferentes dos da Europa. E essa é a justificativa para se ter uma Europa militarizada, ou digamos com capacidade militar. Mas, ao mesmo tempo, eles entendem que, por enquanto, ainda precisam do poder nuclear dos Estados Unidos, e especialmente de sua influência, porque, mesmo que a Europa afirme ser uma potência política, ela não é. Já vimos que, em termos de política externa, a Europa é extremamente fraca e, de fato, não alcançou nenhum resultado real. Basta olhar para todas as crises que testemunhamos nos últimos 2 ou 3 anos. Palestina, Irã, Paquistão, Índia, China, Taiwan e assim por diante. Há muitas crises. And so on. We have a lot of crises, Taiwan and all that. So all these crises, and of course the one in Ukraine.
Todas essas crises, e claro a da Ucrânia, e em nenhuma delas a Europa conseguiu mostrar que tem uma voz credível para resolver o problema. Então temos uma Europa que afirma ser uma potência, mas não é. E os Estados Unidos, que afirmam ser um aliado do Ocidente, mas na verdade agem em função de seus próprios interesses. E lembre-se, não me recordo qual político francês disse isso, mas países ou estados não têm amigos, têm interesses. É exatamente isso que vemos aqui com os Estados Unidos. Lembre-se de que o principal slogan de Donald Trump durante toda a sua campanha presidencial foi Make America Great Again. Não era Make the West Great Again. Não era Make Europe Great Again. Era Make America Great Again. E, obviamente, os Estados Unidos são, por boas e más razões, aliás, um concorrente da Europa. For good or bad and bad reason, by the way, is a competitor of the Europe. And since Donald Trump is... E como Donald Trump é um empresário, obviamente não há muito sentimentalismo em sua abordagem à concorrência. É apenas uma espécie de visão darwinista. O mais forte vence. E foi exatamente isso, aliás, que Scott Besson disse quando se tratou da Groenlândia. Ele disse exatamente isso. Nós somos os mais fortes, então nós decidimos. Ponto. Vocês não têm meios para defender a Groenlândia contra a China ou a Rússia. Nós podemos, portanto, temos soberania sobre ela. E reivindicamos essa soberania. Então estamos em uma situação muito semelhante à que tivemos com a Venezuela. E aqui, novamente, há outra crise em que a Europa poderia ter demonstrado um conjunto de interesses diferente do dos Estados Unidos. Quero dizer, entendemos que os Estados Unidos estavam perseguindo seus próprios interesses econômicos e tudo mais, mas a UEM poderia ter defendido seus valores. Could have claimed its values. A União Europeia está apoiando a Ucrânia contra a Rússia com base em seus chamados valores. Mas, de repente, quando se trata do Irã, quando se trata da Palestina, quando se trata da Venezuela, a UE esquece esses valores, porque, na verdade, eles são subordinados ao seu interesse econômico e político em manter boas relações com os Estados Unidos. E é aí que estamos. Portanto, temos aqui uma crise significativa, não apenas dentro da OTAN, mas também dentro da própria União Europeia. E isso é muito interessante, porque você deve se lembrar de que em 2022, a União Europeia e muitos especialistas no Ocidente diziam que ao final da crise na Ucrânia, a União Europeia e a OTAN sairiam fortalecidas dela. As reinforced by the crisis, and today we see that exactly the opposite. E hoje vemos exatamente o oposto. Rússia e China se aproximaram, estabeleceram relações mais fortes. A dinâmica dos BRICS melhorou e se fortaleceu, e como resultado, o restante do mundo acabou se reforçando, enquanto o Ocidente claramente se enfraqueceu. Portanto, é uma situação um tanto paradoxal que estamos testemunhando hoje. Acho que esta é uma das maiores crises que a OTAN enfrentou desde que comecei a entender de geopolítica. Ou seja, nos últimos 50 anos, mais ou menos. É uma grande crise e realmente não vemos como ela pode ser resolvida. Carol, deixe-me te perguntar outra coisa relacionada ao que está acontecendo na Groenlândia, a situação na Ucrânia. Sabemos que a Europa transferiu a maior parte das armas que tinha para a Ucrânia lutar contra a Rússia. E agora estão pensando que talvez queiram defender a Groenlândia, o que, na minha opinião, não vai acontecer. Mas a Europa está se tornando totalmente dependente dos Estados Unidos. O que isso significa para o seu futuro? Não se trata apenas de armas. Também é sobre energia, sobre petróleo. Se eles se tornarem completamente dependentes dos Estados Unidos, o que acontece se amanhã os Estados Unidos decidirem impor sanções à Europa? Quem vai fornecer energia para eles então? Bem, esse é o problema. A falta de visão estratégica na Europa. Ao se cortar da energia russa barata, a Europa aumentou sua dependência dos Estados Unidos. A Europa não é, ou não era, dependente da Rússia. Ela é dependente de energia. A Europa basicamente não tem energia própria e depende de fornecedores externos. No início dos anos 1970,
Essa dependência do Oriente Médio já era evidente. E foi também por isso que a Europa fortaleceu seus laços com a União Soviética na época. É importante lembrar que desde o final dos anos 1960, a União Soviética vinha fornecendo petróleo e gás baratos para a Europa. Mesmo durante a Guerra Fria, a União Soviética nunca interrompeu o fornecimento de petróleo e gás para a Europa, mesmo estando no meio daquele conflito. Na verdade, os soviéticos, e agora os russos, sempre fizeram uma distinção clara entre o que é militar ou estratégico e o que é econômico ou relacionado ao comércio. Eles nunca misturaram as duas coisas. Havia contratos para o fornecimento de energia à Europa e eles sempre cumpriram esses contratos. Nunca os romperam. Foram os europeus que, especialmente após 2014, começaram a usar essa relação não para chantagear os russos, mas para pressionar a Rússia por diversos motivos. Isso terminou em 2022 com o corte de toda a energia. Pegue um exemplo menos conhecido: os países bálticos, que costumavam estar integrados à mesma rede elétrica da Rússia. Esses países se beneficiavam de eletricidade muito barata vinda da Rússia. Em 2025, eles decidiram encerrar essa relação, cortar o fornecimento da Rússia e mudar para a energia europeia. Como resultado, agora pagam cerca de 3 vezes o preço que pagavam aos russos, mesmo que os russos nunca os tenham ameaçado. Quero dizer, com isso estou falando de 2025. E antes disso, os russos nunca haviam ameaçado usar eletricidade ou fornecimento de energia para fins políticos. Mas apenas por motivos ideológicos, os países bálticos decidiram cortar seu suprimento de energia. E agora o problema é que a energia está cara demais, o que levou a dificuldades nas indústrias bálticas. É exatamente a mesma coisa que vimos na Alemanha, onde algumas empresas perdem sua competitividade por causa do alto preço dos insumos básicos necessários para produzir bens. Então, aqui na Europa, eles se cortaram sistematicamente do acesso à energia barata, com a ideia de depender mais dos Estados Unidos, acreditando que os Estados Unidos seriam sempre seus aliados. Politicamente, pode ser que eles continuem sendo aliados da Europa. Mas em outras áreas, como a economia e assuntos semelhantes, os Estados Unidos seguirão seus próprios interesses, não os da Europa. A Europa é uma concorrente dos Estados Unidos. E é interessante observar essa comparação. Os Estados Unidos e a Europa são concorrentes, enquanto a Europa e a Rússia nunca foram. Na verdade, elas eram complementares. A Rússia fornecia matérias-primas, potássio e energia, enquanto a Europa fornecia produtos acabados. Portanto, a Europa e a Rússia eram de fato complementares, não concorrentes. Os Estados Unidos, a Europa e a China são concorrentes, mas a Rússia não era. Agora, a Rússia está a caminho de se tornar uma concorrente. É uma longa jornada, mas está avançando para competir com a Europa em muitos produtos, especialmente petróleo, produtos agrícolas, grãos e coisas desse tipo. Quero dizer, lembre-se de que antes das sanções contra a Rússia em 2014, não as primeiras, mas aquelas sanções específicas que incluíam um embargo ao fornecimento de grãos para a Rússia, o país era um importador líquido de grãos. E hoje, por causa dessa tensão, a Rússia se tornou um dos principais exportadores de grãos do mundo. Portanto, vemos que a partir dessa posição complementar entre a Rússia e a Europa, a Rússia emergiu como uma concorrente devido às sanções. E lembre-se do que Sergei Lavrov disse, acho que foi provavelmente em agosto do ano passado, mais ou menos, quando ele foi entrevistado, se não me engano, pela CBS News. O jornalista perguntou se a Rússia estava exigindo o fim das sanções. E Sergei Lavrov respondeu que não estavam exigindo nenhum alívio em relação às sanções, porque para eles, as sanções foram uma oportunidade. Por causa das sanções, eles puderam eliminar alguma concorrência potencial da Europa
digamos assim, e desenvolver sua própria indústria sem a competição europeia. Na verdade, as sanções funcionaram como uma medida protecionista certas indústrias da Rússia. measure to develop some industries in Russia.